Já tô chegando aqui com o Dr. Eduardo Leite, porque a gente vai conversar agora sobre notícias, aliás, notícias importantíssimas. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Como é que foi de feriado? Graças a Deus, tranquilo. Deu pra descansar bem? Mais tranquilo impossível. Você mora pertinho aqui na Avenida, Moro na Avenida né? Paulista. Como é que foi ontem? Aguentei. Trabalhei ao som de música eletrônica. A tarde inteira. Mas é bom, eu acho isso importante. Descontrai, É a né? expressão da liberdade, né? Eu acho que isso é realmente muito importante. Muito bom. Bom, a gente vai falar hoje sobre um assunto que traz, inflama muita gente, né? Um assunto realmente que traz aí uma discussão para a sociedade muito importante, muito pertinente, mesmo porque a gente está vivendo momentos de violência extrema. Todos os dias tem notícias tristes e muitas delas, infelizmente, envolvendo menores praticando crimes, muitas vezes hediondos, né? E está sendo levantada uma discussão justamente numa mudança, não só do ECA, né? Que foi levantada pelo governador Geraldo Alckmin, mas também tem algumas PECs sendo discutidas aí. É justamente esse o assunto do nosso bate-papo de hoje, né, doutor Eduardo? Isso é verdade. Mas você sabe que essa lei, ou seja, a redução da maioridade penal, é um sonho dos adolescentes, né? Porque, obviamente, a partir do momento que ele deixa de ser o adolescente com 16 anos, pode tirar a habilitação, ou seja, vai poder comprar carro, vai poder dirigir, Uma delas vai poder... contempla isso, né? Isso sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento que você reduz a maioridade penal, você tem que permitir que todos os direitos sejam garantidos àqueles adolescentes. Ele deixa de ser adolescente, ele pode ser psicologicamente adolescente, entretanto, a lei contempla essa maioridade penal, né? Ele serve tanto para responder o crime, como também para poder tirar a habilitação. Aí vem uma questão interessante, né? Talvez até a explicação de um índice tão alto de aprovação da população. Nós esquecemos de um ponto. Primeiro, os crimes praticados por menores são infinitamente maiores do que os crimes praticados contra os menores, entendeu? Ou seja, os menores que praticam os crimes é muito menor do que aqueles que são vítimas do próprio crime por maiores. Esse é o primeiro ponto. E segundo que a partir na verdade, o aliciamento de um menor para entrar no mundo do crime já é um crime. É lógico. E a outra questão é o seguinte: a partir do momento que ele tem 16 anos e é considerado maior, vai poder tirar a habilitação. Você vai dar um carro para ele. Hoje você tem um problema de álcool e drogas de uma forma escancarada no país, né? Então nós vamos ver como é que vai ficar essa situação, porque um carro na mão de um adolescente de 16 anos pode ser pior do que um calibre 38 na mão de um adolescente. Uma arma, com certeza. Então esse eu acho que é o ponto fundamental. A sociedade vai experimentar se eventualmente for aprovado essa lei, e na verdade existem 3 PECs. Vamos explicar direitinho, porque na verdade cada PEC contempla situações diferentes dentro dessa redução da maioridade penal. Então é interessante que as pessoas saibam cada uma delas para de repente ver se você apoia uma delas ou nenhuma. Enfim, eu acho que é interessante cada um ter a sua opinião. Você tem uma PEC, as 3 PEC, o que é uma PEC? Na verdade é um projeto de emenda constitucional, tá? São 3. Uma, ela contempla com restrição, ou seja, reduz a maioridade penal para 16 anos, mas com algumas restrições. Delega, ou seja, ao juiz, a avaliação daquele menor que teria praticado o delito, tá? Então, é uma PEC flexível, né? Ou seja, vai depender do juiz e do crime praticado, né? Alguns crimes, latrocínio, homicídio, tráfico de entorpecentes, são crimes mais graves. Quer dizer, nesse caso, se o juiz entender que aquele adolescente que praticou o crime tinha total consciência de que ele estava praticando um crime, aí sim ele é enquadrado na lei, como na lei penal, como é vista hoje. Mas aí vai depender de algumas questões psicológicas, sobretudo, eu entendo dessa forma, que é o exame de insanidade mental, você saber se a pessoa realmente tinha plenitude no conhecimento do fato que praticou. E a outra questão é o exame psicossocial, né, que em que pese não está contemplado nessa PEC, vai se fazer necessário num processo criminal. E o que é o psicossocial? Primeiro, vamos explicar a primeira questão do exame de sanidade, saber se a pessoa tem condição, se ela tinha condição de se determinar no momento do fato, saber o que era certo e errado. E a questão do psicossocial é um exame feito no ambiente familiar.
tá? Ou seja, vai analisar todos os aspectos e características da família para poder saber se a família também não influenciou, como é que foi essa situação, como é que foi a adolescência desse... É uma situação tão complicada a gente parando para analisar uma situação como essa, porque assim... o que é certo e o que é errado pra gente, pra nós que estamos trabalhando, que estamos fazendo as coisas do dia a dia, que estamos vivendo as nossas vidas, parece completamente diferente do que é certo e o que é errado pra eles. Então, assim, matar para um adolescente como esse, que já matou sei lá quantas pessoas, é uma coisa tão natural que no meio dele, na cabeça dele, de repente pode ser que seja certo, mas não necessariamente porque ele é um louco comprovado, ele não tem de repente um distúrbio mental. O que vai mostrar se ele é o louco ou não? Na nossa cabeça, esse cara é um louco. Para matar para ele é normal, é óbvio que ele é louco. Mas não é um louco, um doente que precisa ser tratado num manicômio, por exemplo. Como é que fica isso? Eu vou te dar um indício. Por exemplo, esses adolescentes que hoje matam são adolescentes que viveram na periferia e que efetivamente presenciaram crimes de homicídio. Ou seja, a família, que era comum, né? Alguém morria, as pessoas iam até o local e levavam aqueles adolescentes. Então essas crianças, elas foram criadas participando, olhando, vendo aquelas pessoas mortas, assassinadas. Com muito mais naturalidade. Com muito mais naturalidade do que qualquer outra pessoa. Né? Entendeu? Ou seja, então aquilo para ela não choca. Então isso tem que levar em consideração, é óbvio. Essa primeira PEC é uma PEC em que pese, eu acho que existe uma questão inconstitucional. Entretanto, se ela for aprovada, vai depender necessariamente dessas questões, desses exames complementares para poder saber em que condições o adolescente, né, teria praticado aquele delito. As outras duas PECs são, eu diria que PECs radicais. Né? Uma chega a reduzir para 15 anos e o cometimento de qualquer crime. Tá? E a outra PEC para 16, mas também para qualquer crime. Mas, entretanto, os relatores já, inclusive, derrubaram essas duas PECs. Então, eu acredito que se eventualmente, aí tem inclusive, que convoca um plebiscito, ou seja, joga a responsabilidade para a sociedade. Mas eu acho que isso já está meio claro, a posição da sociedade. Eu acho que, até por conta das pesquisas que foram feitas. Então eu acredito que talvez a primeira PEC passe, ou seja, flexível, né, de forma restritiva, olhando caso a caso, né, o que vai criar uma confusão danada, porque na verdade vai depender exclusivamente de um juiz monocrático, é ele que vai avaliar, porque você vai submeter o que vai submeter ao tribunal do júri, por exemplo, num crime de homicídio, né, ou seja, ao crivo de 7 jurados, que também seria correto, que seria a sociedade julgando aquele menor, né? E a sociedade, ela é mais sábia nos julgamentos, viu? Parece que não, as pessoas acham que não, mas ela é sempre... Eu tive mais de 600 julgamentos, eu não vi até hoje nenhum conselho de sentença errar nos seus julgamentos. É muito raro. Tem um senso crítico, apesar de não ter a formação jurídica, mas tem um senso crítico muito apurado, né? Então eu gosto muito dessas decisões colegiadas, né? Mas essa PEC não contempla isso, não vai para júri popular o menor? Não, ele não trata do procedimento, ele trata, na verdade, da redução da maioridade com uma certa flexibilidade. Tá? E a outra questão, Regiane, que é importante, é que nós temos as questões de pedofilia, os crimes praticados contra esses adolescentes. Como é que fica? Né? A pedofilia, a questão do estupro, né? Esses crimes que são praticados contra esses adolescentes e que efetivamente hoje são considerados crimes de grande gravidade e que, obviamente, a partir do momento que a pessoa passa a ser maior de idade, então vai ter uma outra análise, né? Nós vamos ter uma outra visão daquela questão. Então, eu acho que essa é a situação, o cenário que nós podemos constatar neste momento. Inclusive, durante esse bate-papo, eu quero convidar você que está em casa também a dar a sua opinião, se você tem uma opinião a esse respeito, ou então se você tem uma pergunta para fazer do produtor Eduardo Leite, pode mandar para o revistaDacidade@tvgazeta.com.br. Mas aí fica aquela questão, ok, aprovaram a PEC, ainda não aconteceu, tá? Mas vamos supor que seja aprovada, legal. Resolveu o problema? Não. Será que dá pra gente acreditar que essa questão vai melhorar com a redução da maioridade penal, com o sistema carcerário que a gente tem hoje implantado no Brasil? Esse é o cumprimento da execução. Também deverá ser flexibilizado, ou seja, vai ter que ter um regime especial de cumprimento. Né? Eu posso dizer para você o seguinte, que essa redução, ela não vai dar uma resposta para a sociedade, a resposta que a sociedade está esperando. A curto prazo, principalmente? Não, nem a longo prazo, porque não é essa a solução é outra. A solução é de base, a solução é a educação, a solução
não são outras questões muito mais complexas do que isso. Né? Eu acho que não adianta nada você simplesmente manter as pessoas com a mesma estrutura, ou seja, não vai resolver absolutamente nada. Com a mesma falta de estrutura. Não, com total falta de estrutura, porque você não tem a base, ou seja, você não tem, nós tivemos a base familiar, nós tivemos a nossa casa construída, né, em alvenaria. Agora aquelas pessoas que não têm, obviamente elas não têm essa oportunidade, falta a oportunidade. Então a sociedade vai experimentar que de fato não vai dar uma solução imediata. Agora é interessante, quero até te dar uma notícia de primeira mão, saiu dia 31, agora sexta-feira foi aprovado, foi constituído o Comitê Permanente da América Latina para prevenção de crime urbano, coisas que nós temos discutido muito, ou seja, olhar o crime de forma mais distrital, regional, ou seja, esse é o perfil. Foi agora constituído através de um ato, né, que a ONU nomeou, são 19 países. Eu estou dizendo isso de primeira mão, porque ninguém sabe, vai ser publicado amanhã. Isso, então nós já estamos publicando hoje, divulgando hoje. Dos 19 países, nós tínhamos 25 assentos. E o Brasil foi contemplado com 5 assentos, né? Ou seja, 5 pessoas, expertises, vão participar desse estudo de uma preparação, incluindo a questão da redução da maioridade penal, né? Que vai ser discutido no 13º Congresso Mundial da ONU no Catar em 2015. Né? Então eu estou passando isso porque eu acho que faz parte de todo esse complexo, de toda essa situação. E sobretudo quero deixar aqui também para você o Fórum de Segurança Humana, né? O Fórum Mundial sobre o Crime, a Segurança e as Metas da ONU para o Novo Milênio, que vai ser de 5 a 7 de agosto, e que obviamente nós estamos debruçados nessa questão da redução da maioridade penal, que vai ser de fundamental importância. O site é www.segurançahumana.com, né? Sem o C cedilha. Então quem quiser participar, obviamente vai lá. Nós temos o Observatório de Segurança Humana, nós temos lá o Prêmio de Segurança Humana. Então todas essas questões são ferramentas, Regiane, que vão discutir a questão da redução da maioridade penal. Né? Eu acho que vai ajudar até o Congresso Nacional a pensar, porque eu acho que isso é um pensamento científico, psicológico, né? Então social. Então eu acho que isso vai efetivamente colaborar e muito essas duas questões. Sem dúvida nenhuma. E quanto mais as pessoas tiverem informação, acesso à informação, não só as notícias, né? O que tá sendo mostrado da violência, enfim, uma morte aqui, homicídio ali, enfim, Deus me livre, está acontecendo demais de fato. Mas é importante que as pessoas também tenham informação, tenham subsídio para conseguir tirar suas conclusões também, né? E ter a sua opinião. Vamos supor, de repente, que aconteça um plebiscito. É importante que a gente tenha a nossa opinião formada. Porque ninguém pesquisa, né? Todo mundo simplesmente, ela decide no calor de uma situação. Fica só com a notícia pronta chegando, né? Obviamente, ninguém pode decidir. Você decide alguma coisa, eu não decido nada no calor de uma situação, porque, obviamente, a decisão é errada. Claro. Né? Então, eu espero que, efetivamente, tenhamos aí esse trabalho que está sendo feito no Senado, que é a discussão da maioridade penal. Tá, e o fórum, vou deixar mais uma vez aqui as datas, a gente vai falar mais algumas vezes sobre isso ainda está um pouquinho distante, mas ele vai ser realizado de 5 a 7 de agosto de 2013 e o local é o Maxud Plaza, aqui na Alameda Campinas, aqui do ladinho da TV Gazeta, número 150. Nós vamos ter o secretário-geral adjunto da ONU aqui abrindo a solenidade, falando, vai ser interessante. Um evento bem importante. Muito bom, muito legal. Bom, para fazer contato, Dr. Eduardo no Facebook, facebook.com/500 melhores júris. Muito obrigada. Obrigado. Ótima semana para você. Boa semana para você e para todos. A gente se vê na sexta de novo. Obrigada, viu? Na sexta. Até.